É um prazer novamente estar com vocês aqui no grupo Mães que Clamam pelos Seus Filhos. Então, minhas queridas, hoje nós estamos no nosso estudo de número 6. Quão bom e quão maravilhoso é escutarmos a palavra de Deus, não é isso? Nós precisamos estudá-la. Por mais que a gente conheça alguns temas bíblicos, nós precisamos cada vez mais estudar a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, gente, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais sede nós temos para estudá-la. E eu vejo assim que nessas quinta-feiras que nós passamos juntos, estudando aqui a palavra do Senhor, é como se fosse nós estamos exercendo o nosso papel de sal da terra. E o papel de sal é colocar sede naquelas pessoas que o recebem. E qual é a sede que nós temos aqui neste nosso encontro? É a sede do estudo da palavra de Deus. É a sede do Espírito Santo. É a sede de conhecer mais a Jesus Cristo, conhecer o seu caráter, conhecer a vida de Cristo. E quanto mais eu conheço a vida de Cristo, mais eu me preparo para buscar que o meu caráter seja um caráter igual ao de Cristo. Eu sei que a gente vive aqui na Terra muitos conflitos, vivemos aqui na Terra muitas aflições, mas sabemos que com o Senhor em nossas frentes, o Senhor estando à frente de cada um de nós, com certeza nós seremos os vencedores. Gente, hoje o nosso tema será o milênio. O milênio é um tema que a gente não escuta muitas pessoas falarem sobre esse tema, não é isso? E dentro da Igreja Adventista a gente ouve muito sobre esse tema. Então eu queria explanar para vocês esse assunto, um assunto que não pode faltar nos nossos estudos bíblicos. Então, se você ainda não conhece, hoje você vai conhecer. E aqueles que conhecem, com certeza vão se aprofundar mais e mais ainda nesse assunto maravilhoso. Então, gente, o nome milênio já diz tudo, né? O milênio quer dizer 1000 anos. Mas que 1000 anos é esse, Daniel, que a Bíblia fala? Onde é que tem alguma parte da Bíblia que fala sobre os 1000 anos? Gente, o 1000 anos aqui que a Bíblia fala, esse milênio, são 1000 anos que passaremos junto com o Senhor lá no céu. Se usa muito o termo que nós iremos morar lá no céu. Nós não vamos morar lá no céu. Nós iremos morar na nova terra, na terra restaurada. Nós iremos morar nessa terra que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Lá no céu nós iremos passar apenas 1000 anos. E o que é que nós iremos passar? O que é que nós iremos fazer durante 1000 anos lá no céu? Nesses 1000 anos, com certeza, nós teremos várias atribuições. Porém, entre elas, nós lá iremos saber de muitos assuntos que nós não conseguimos saber aqui na Terra. Existem muitos assuntos bíblicos que a gente não tem entendimento, a gente não consegue saber, e só iremos saber lá no céu. Nós também percebemos aqui que existe assuntos que acontecem aqui na Terra e somente lá na eternidade nós iremos compreender. Porém, lá no milênio nós teremos que um vislumbre. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio 29, fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, essas coisas encobertas que não nos foram reveladas, será revelada a cada um de nós quando nós estivermos lá no céu. Nós poderemos chegar ao Senhor e pedir para que Ele explique tudo isso aí para cada um de nós. Agora, gente, o mais interessante é o seguinte: lá do céu, nós teremos algumas surpresas. Teremos algumas surpresas. Porém, essas surpresas que iremos ter quando estivermos lá no céu, nós iremos ver no finalzinho do estudo as surpresas que nós teremos lá no céu, certo? Então, primeiramente, quando é que começa, Daniel, esse período dos 1000 anos? O período dos 1000 anos, ele começa a marcar quando Jesus Cristo ele volta aqui à Terra pela segunda vez. Nós, cristãos, estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Um dia o Senhor vai retornar nas nuvens dos céus com poder e grande glória e vai levar gente para morar com Ele. Porque nós sabemos que aqui na Terra, aqui nós estamos passando apenas uma passagem. Nós somos peregrinos. Nós estamos nos preparando para morar com o Senhor para toda a eternidade. Então, quando o Senhor vier nas nuvens dos céus, ali vai iniciar o milênio.
E a palavra de Deus fala o seguinte, que fala sobre duas ressurreições que irá acontecer quando o Senhor vier nas nuvens dos céus. Está aqui no livro de João, Evangelho de João, o quarto evangelho, no capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Antes de nós lermos, eu queria te convidar que você, neste momento, minha querida irmã, possa fechar seus olhos, elevar seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, Pai amado, iremos estudar a Tua palavra. Tua palavra neste momento está aberta. Queremos te pedir, ó Senhor, o entendimento dos altos céus. Nos auxilia, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender, assim, a Tua palavra. Tuas bênçãos te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A minha versão diz o seguinte, capítulo 5 de João, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. O apóstolo João, ele está falando aqui em sua palavra que todas as pessoas que morreram irão ressuscitar, os bons e os maus, os que fizeram a vontade do Senhor e os que rejeitaram o Senhor. Todos irão participar da ressurreição. Agora existe uma grande diferença. Os que praticaram bem irão para a ressurreição da vida. E os que praticarem a maldade, o que rejeitaram o Senhor, recitarão para a vergonha eterna, para a condenação eterna. É isso o termo que ele utiliza. Ou seja, gente, aqui nos fala que dessas duas ressurreições será a ressurreição dos salvos e a dos perdidos. Não teremos uma terceira ressurreição. Ou é salvo ou é perdido. Não existe aquele assunto de dizer o seguinte, eu estou quase salvo, ou estou quase perdido. Não. Ou está salvo, ou está perdido. Não existe o em cima do muro, porque quem está em cima do muro já está perdido. Conta-nos uma história que fala sobre o Vale da Decisão. É uma história irreal, é uma fábula, mas conta-nos que tinha um homem que estava em cima do muro e de um lado estavam os anjos de Deus chamando ele para servir ele, e do outro lado estava Satanás. Só que Satanás estava somente de braço cruzado, não falava uma única palavra. E o homem ali em cima do muro, olhando para um lado os anjos de Deus e olhava para o outro lado Satanás. E ele estava indeciso para onde ele ia. E ele olha para Satanás e diz o seguinte, Satanás, os anjos de Deus aqui estão apelando para que eu vá para o lado deles. E você não diz nada. E ele fala o seguinte, você já está em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já é meu. Então, gente, eu quero dizer para vocês é que aquele que está em cima do muro já escolheu um lugar, já escolheu a quem servir. Por isso, a nossa decisão tem que ser sim, sim, não, não. Então, aqui só existe duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. Então, a nossa decisão tem que estar do lado dos salvos. Eu tenho que decidir andar com os salvos. Eu tenho que rejeitar a perdição, eu tenho que rejeitar Satanás e eu tenho que seguir a Jesus Cristo, porque somente no nome de Jesus existe salvação. A Bíblia fala sobre isso, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a fonte de vida. Salvação só existe no nome de Jesus. Então, eu preciso escolher a Jesus na minha vida. E aqui fala sobre 4 classes de pessoas que Jesus vai encontrar quando voltar aqui na Terra. Quando Jesus retornar nas nuvens do céu, na sua segunda vinda, aqui na Terra a gente terá 4 classes de pessoas. E eu queria ler com você o livro de 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses aqui no Novo Testamento. Tessalonicenses fica aqui depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo é o versículo 13. 13 ao 18. Vamos prestar bem atenção nessa leitura, que é uma leitura que nos fortalece, gente. Diz assim, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, Paulo aqui, ele fala que não quer que a gente seja ignorante a respeito da morte, mas que nós possamos ter um entendimento. E ele continua, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
Ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele conclui no versículo 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Gente, o apóstolo Paulo, ele acreditava que quando Jesus voltasse, ele ainda estaria vivo. Porém, isso não ocorreu. Ele vai estar na classe de pessoas que estará aguardando o Senhor e irá ressuscitar. Mas o interessante é que a Bíblia aqui fala o seguinte, que quando Jesus Cristo voltar, existirá essas 4 classes de pessoas. Foi aqui, como citou aqui Paulo. Quem vai estar, que classe de pessoas são essas? Vamos lá. Primeiramente, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, pela segunda vez, vai ter pessoas justas? Vai ter. Então, vai ter justos que estarão vivos, não é isso? Então, a primeira classe de pessoas são os justos que estarão vivos, certo? Se nós estivermos vivos, se Jesus retornar na nossa geração, nós vamos estar lá. Então, nós teremos essa classe de pessoa, os justos vivos. Porém, também teremos a segunda classe, que é a classe dos justos mortos, não é isso? Ou seja, quem são os justos mortos? São os apóstolos, João Batista, Abraão, Isaac, Jacó. Então, essa classe de pessoas que foram justos, que estão mortos. Teremos a terceira classe de pessoas. Quando Jesus voltar, teremos os injustos que estarão vivos? Com certeza. Os perseguidores da igreja estarão ali vivos, certo? Então, teremos essa terceira classe, injusto, vivo. Mas também teremos quem? Os injustos mortos, que são os perseguidores da igreja de Deus durante todos os tempos. Nesse caso aí, entre Herodes, aqueles que mandou matar várias e várias crianças, o próprio faraó, que também mandou matar ali as crianças no Egito, ali entra, com certeza, Hitler, que mandou matar mais de 5 milhões de judeus. Então, essas pessoas estarão o quê? Estarão mortas. Então, existirá essas 4 classes de pessoas. Agora, imagine aí, gente, Jesus voltando, e naquele momento acontece a ressurreição dos vivos. A primeira ressurreição. Então, grave isso. A primeira ressurreição será a ressurreição dos vivos. Então, feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque eles serão salvos. Então, imagine Jesus voltando nas nuvens dos céus. Naquele momento, nós vamos ver o quê? A ressurreição das pessoas que estão mortos. Ali vai ressuscitar João Batista, os apóstolos, Abraão, Isaac, Jacó, todos ressuscitando. Porém, primeiramente, eles serão arrebatados no céu. E nós iremos ver eles subindo para o encontro do Senhor. Aí depois, sim, nós iremos, porque nós não podemos preceder, como Paulo fala, a eles. Os mortos em Cristo que estão esperando há muito tempo, eles irão subir nas nuvens do céu para ir ao encontro com o Senhor. Depois nós iremos subir. Então, aqui na terra ficou o quê? Ficou 2 classes. A classe dos injustos que ainda estão mortos, que não vão ressuscitar, vão ficar ali quietinho, vão ficar mortos ainda, e vai ter os injustos vivos. Esses injustos vivos, nesse momento, eles vão pedir para morrer nesse momento. E fala o seguinte, que eles vão pedir para morrer, pedir para que as rochas caiam sobre eles, e vão pedir para se esconder da face do Cordeiro. E eles, só através da glória do Senhor, eles serão o quê? Eles serão consumidos, eles serão destruídos. Vocês lembram bem que quando Moisés ele desce no Monte Sinai, as pessoas que ali embaixo estão não conseguem olhar para o rosto de Moisés, porque no rosto de Moisés, o semblante dele, ali está o que está a glória do Senhor refletindo. E só a glória do Senhor refletindo no rosto de Moisés, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Agora imagine a glória do Senhor aqui na terra, onde tem luz, não prevalece as trevas. E eles são trevas. Então eles vão ser o quê? Vão ser destruídos. E agora nós iremos subir para o céu, e agora inicia o milênio. E aqui na terra não tem mais nenhum ser humano vivo. Todos agora estão mortos. Aí, gente, nós estamos lá no céu, inicia o milênio, começa a contagem dos 1000 anos. Então, nesse momento, a Bíblia fala que nós teremos sacerdotes, nós iremos julgar os anjos. Neste momento, nós iremos receber todo aquilo que nós precisamos, ou seja, nós iremos saber de tudo aquilo que nós
queríamos saber e aqui na terra nós não saberíamos, certo? Então, tudo isso aí vai acontecer lá no céu. E quando a gente olha para a terra, como é que vai estar a terra, gente? O profeta Jeremias, em sua palavra, ele olhou para a terra. E como é que ele viu a terra? Olha, o seguinte, está em Jeremias capítulo 4. Em Jeremias capítulo 4, no versículo 23 ao 26, fala o seguinte: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todo outeiros estremecia. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias fala que não viu nenhum homem aqui na terra após a volta de Cristo, e que todas as coisas aqui estavam derribadas, a cidade estava derribada. Então hoje nós podemos observar assim tantos prédios lindos, maravilhosos, tantos monumentos gigantescos, mas gente, todos eles vão cair na volta de Cristo. Todos eles serão derrubados. Não ficará nada dessas belezas que o homem utiliza para mostrar o seu nome. No passado teve a Torre de Babel, que o homem quis construir para levar o seu nome. E hoje também existem muitos e muitos monumentos, prédios gigantescos, que o homem faz para ali levar o seu nome, mas tudo isso aí vai ser destruído. Igrejas monumentais, que hoje, igrejas colossais que existem, todas serão destruídas. E foi assim que o profeta ele viu como estava aqui a terra. Mas a gente pode perguntar, e o que vai acontecer com Satanás durante esses 1000 anos? Nós vimos aqui que não vai ter nenhum ser humano. E Satanás, o que vai acontecer com ele? Queria te convidar, nós irmos agora para o capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 de Apocalipse. E o versículo é o primeiro versículo, o versículo 1. Vamos saber o que vai acontecer com Satanás e os seus anjos que foram expulsos lá dos céus. Apocalipse 21 diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Satanás vai estar preso, gente. Aqui fala que um anjo vai descer do céu e vai acorrentar Satanás com uma grande corrente. Eu pergunto, que corrente tão poderosa é essa capaz de segurar o diabo? Que corrente forte é essa? Nós sabemos que Apocalipse é simbolismo. E essa corrente que fala aqui, que vai prender o diabo, é o seguinte: o maior prazer de Satanás é tentar o servo de Deus, é levar os homens a pecarem. Agora, aqui fala que a prisão de Satanás vai demorar 1000 anos. Então, gente, são 1000 anos que Satanás não vai ter contato com seres humanos para tentar. São 1000 anos que Satanás não vai poder fazer mal a ninguém, não vai levar ninguém a pecar. Então, para Satanás é uma prisão. Então, a prisão de Satanás será essa, dele e de seus anjos. Vão passar 1000 anos na terra, desolada e vazia, sem ninguém para tentar, sem nenhum ser humano para que eles possam assim levar ao pecado. Então, essa é a prisão de Satanás. O interessante é que Apocalipse ele é muito simbólico. Não somente Apocalipse, mas o livro também de Daniel. Só abrindo aqui um pouquinho algum parênteses. Gente, nós estamos estudando aqui a teologia para o tempo do fim. E assim que nós terminarmos o nosso curso aqui de teologia, que é para nós podermos assim conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós iremos entrar no curso Profecias para o Tempo do Fim. E no curso de profecia, nós iremos estudar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então, mais na frente, quando nós terminarmos todas as nossas aulas aqui desse curso, nós iremos entrar no curso sobre profecias. Então, o curso de profecias é algo assim, também maravilhoso. Então, retornando aqui para o nosso curso de teologia. Satanás está naquela prisão, porém, nós finalizamos aqui falando que ele vai ser solto. Porém, ele vai ser solto por pouco tempo. E quando ele for solto por pouco tempo, ali será o grande ápice da vitória de Cristo sobre Satanás. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura para saber o seguinte, que os salvos, como eu falei para vocês, eles irão participar da primeira ressurreição. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 20. E agora nós iremos para o versículo 5 e versículo 6, que diz assim: Os restantes dos mortos
não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Aqui deixa bem claro que João fala que nós, aquelas pessoas que já morreram, têm que participar da primeira ressurreição para ser salvo. Porque se for participar da segunda ressurreição, já é da condenação. Então, gente, o nosso nome tem que ser encontrado no livro da vida do Cordeiro. Se o nosso nome estiver lá, nós iremos participar da primeira ressurreição, caso estivermos mortos na volta de Cristo. Só que se nós estivermos vivos, nós nos encontraremos com Ele, nos encontraremos com o Senhor, e será, assim, algo maravilhoso. Porém, se passam 1000 anos, depois de 1000 anos, agora se passa, o que acontece? É solto. Vamos ver o que é que João fala sobre quando Satanás recebe esse habeas corpus dele. Satanás agora é solto. Quando Satanás é solto, o que é que acontece? Versículo 7 e versículo 8 do capítulo 20 de Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, quando passar o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Gente, nós sabemos que o número dos salvos será grandioso, porém o número dos perdidos será muito maior. Agora imagine, passou os 1000 anos, Satanás agora ele é solto da prisão. Por que ele é solto da prisão? Porque começa a ressuscitar os ímpios, e os ímpios vão ressuscitar. Então ali ele vai se regozijar, Satanás. E ele vai falar para aquelas pessoas que ressuscitaram, que foi ele que ressuscitou. Mas nós sabemos que Satanás não tem poder de dar vida. Quem ressuscitou quem foi? O próprio Deus. E aqueles homens ímpios, eles ressuscitam. E ali Satanás dá as boas-vindas a eles e junta todos eles num só exército. Agora imagine, a Bíblia que fala que o número dele vai ser como a areia do mar. É o maior exército de todos os tempos. Não existe exército igual a esse. Com certeza ali existe generais que nunca perderam a batalha. Ali existe reis que sempre foram vitoriosos. Ali existe homens de guerra e todos eles foram ressuscitados. E quem está à frente? Satanás guiando aquelas pessoas. E aquele grande exército, eles estão ali se fortalecendo, estão ali recebendo as palavras de Jesus, as palavras de Satanás, que eles são poderosos e que eles podem derrotar os salvos. Então, é assim que acontece. Porém, depois dos 1000 anos, o que acontece? A Nova Jerusalém, ela desce até a terra. Ela desce a terra lá no Monte das Oliveiras, porque ali foi um local preparado para que Deus preparou para aquela cidade santa. E quando a cidade santa ela desce ali no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo está ali em seu trono naquela cidade. E todos nós, os salvos, vamos estar dentro das muralhas. Os ímpios tentarão entrar, mas não terão por onde entrar. E o que é que eles fazem? Eles sitiam a cidade. O que é sitiar, Daniel? Sitiar é eles se preparar para atacá-la, ou seja, eles arrodeiam a cidade. Eles ficam ali de prontidão, esperando a ordem de Satanás para atacar aquela cidade. E ali eles cercam aquela cidade. E lá nós estamos dentro. E o que vai acontecer agora? Vamos ver o que a Bíblia fala. Veremos agora o versículo 9, que diz o seguinte. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Então, gente, aqui o Apocalipse fala que naquele momento que eles estavam marchando para entrar na cidade, para invadir, desce fogo dos céus e consome todos os ímpios. E também consome a Satanás. Nós iremos ver aqui no próximo versículo. Ou seja, Jesus Cristo, naquele momento que os ímpios vêm para invadir a cidade santa, Jesus, com toda a sua glória, ele faz que fogo desça dos céus. E o fogo desce dos céus para consumir todos os ímpios naquele momento. Porém, não consome somente os ímpios, consome também Satanás e seus anjos. No versículo 10 diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, que terão atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui foi o combate final, aqui foi a vitória final do povo de Deus. E o interessante, gente, que aquele mesmo fogo
que destrói todos os ímpios, que destrói toda a maldade, que destrói a Satanás, é o mesmo fogo que purifica a terra. Agora a terra está purificada, porque a gente sabe que o pecado ele precisa passar para ser expurgado. E ali foi utilizado o quê? Foi utilizado fogo. E o fogo ele tem essa função de purificação. Então agora a terra agora está purificada. E depois que a terra está purificada, nós temos um novo jardim. Ali nós temos um jardim do Éden novamente florescendo aqui na terra. E o melhor de tudo, não existirá mais maldade. Não existirá porque o mal não se levantará pela segunda vez. Nós iremos viver para adorar o Senhor. O interessante é que o profeta Isaías ele teve uma visão de como foi a terra restaurada. E quando ele teve a visão, foi algo assim lindo, maravilhoso. Olha só como foi que Isaías falou como é que seria a nova terra. Está lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. E o versículo é o versículo 6. Vamos ler aqui. Isaías 11, versículo 6 ao 9. Ó. Escute bem como é que Isaías narra como é que vai ser a nova terra. Só um momentinho. Foi em Eclesiastes. Peraí. Aliás, Isaías 11, 6 ao 9. Diz assim. Ó. Isaías 11, 6 ao 9. Fala assim. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui o profeta Isaías fala que neste monte, nesse local que nós iremos habitar, não existirá mais nenhuma maldade, gente. Não existirá mais morte, porque os animais não serão mais carnívoros. Os animais serão herbívoros, que fala que o leão comerá palha juntamente com o urso. Ou seja, a vaca estará lá a vaca estará lá junto com o leão, ou seja, todos os animais serão herbívoros. Não existirá mais morte. Nós viveremos para adorar o Senhor. Uma terra maravilhosa. Nós estaremos novamente no Éden. Então, se você quer conhecer como era o Éden, que estava Adão e Eva, aquele local maravilhoso, um local prazeroso, siga Jesus. Sirva a Jesus Cristo, porque você vai morar lá, minha querida. Você vai morar nesse local maravilhoso. E eis que João ele fala que ali o Senhor ele foi fazer um novo céu e uma nova terra. Aqui está novamente em Apocalipse. Se nós voltarmos para Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse 21 diz o seguinte, 21 do 1 ao 4, fala assim, ó, vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não mais existe. A visão aqui do profeta, ele viu um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o interessante é que ele fala que o mar já não mais existe. Será que nessa terra não vai mais existir o mar, gente? O mar só é aqui nessa terra velha, na nova terra não vai existir mais o mar. Quando João fala sobre um novo céu e uma nova terra, que o mar não existirá, ele também usa um pouco do simbolismo. Por exemplo, o que separa... João estava preso aonde? Estava preso na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele estava afastado dos seus amigos. Ele não podia ver os seus amigos. E o que separava João dos seus amigos? Era o mar. O mar era a separação entre João e seus amigos que estavam em Éfeso. Só que aqui ele fala que o mar já não existirá. Ou seja, já não existirá mais separação entre a gente. Nós vamos estar juntos para sempre. Os amigos vão estar juntos ali para sempre. Não existirá mais morte. Porque hoje, nessa terra, o que separa os seres humanos é a morte. E lá não vai ter mais morte, gente. Que coisa maravilhosa que João deixa. Versículo 2 ele fala, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, aquela que eu falei que desceu lá no Monte das Oliveiras, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E agora eu finalizo com esse versículo que diz assim, é o mais lindo que eu acho. Versículo 4. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima.
Minha querida, neste momento que ele fala aqui, que enxugará dos olhos toda lágrima, é que ele prova que esse aí vai ser a última vez que nós iremos chorar. Depois deste momento não existirá mais lágrimas. Ninguém vai mais passar por sofrimento. Quem sabe você está passando pelo sofrimento da tua vida, o sofrimento vai cessar quando você entrar lá no céu. Esse choro pode ser um choro de alguém que você esperava muito ser salvo e não se salvou. Porém, neste momento você vai viver para adorar o Senhor e acabou o sofrimento, acabou o choro. E ele continua. E a morte já não existirá. A morte que veio através do pecado, que separou tantas famílias, essa morte que levou muitos a serem separados, já não existirá mais a morte. A morte é coisa do passado. A morte não vai entrar lá na nova terra. Lá nós iremos viver eternamente. Agora vocês imaginaram nós vivemos eternamente com o Senhor, onde a morte já não mais existe. E ele continua, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, tudo isso aí já não faz parte mais da nova terra. Então, gente, essa promessa maravilhosa quem fez foi Jesus Cristo. O autor de Hebreus falou que Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado, nele não há dolo, Jesus Cristo não teve pecado, ele foi fiel. Então, quem faz essa promessa para nós é Jesus Cristo, ele é fiel. E a sua fidelidade é tremenda, é uma fidelidade imensa, incondicional, gente. Então, ele faz essa promessa que nós iremos habitar com ele, no local onde não vai existir mais choro, não vai existir mais morte, nem dor. Então, porque tudo isso aí faz parte do nosso passado. E nós viveremos para adorar o Senhor para todo sempre. Agora vocês viram aqui que é um novo céu e uma nova terra. Eu quero falar algo para você nesta tarde. O Senhor, ele foi preparar um lugar para nós morarmos. Um novo céu e uma nova terra. Porém, para entrar nesse novo céu e nessa nova terra, nós precisamos ser uma nova criatura. Nós não podemos ser uma velha criatura. A velha criatura não entra lá. E a palavra de Deus diz que nova criatura, nós somos nova criatura porque estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas já se fizeram novas. Então, quando nós passarmos por essa transformação, aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal, e Jesus transformar nossas vidas, nós seremos uma nova criatura. Então, gente, o Senhor todos os dias nos chama para seguir Ele de várias maneiras. Ele usa o estudo da Bíblia, Ele usa a oração, Ele usa, gente, uma pregação, Ele usa um programa, quem sabe, de internet para levar as pessoas para próximo dEle. E eu te digo uma coisa, os ímpios, antes de serem destruídos, todos eles foram avisados. Ali, nenhum deles está ali porque por falta de aviso, não. Eles foram destruídos, mas todos eles, o Espírito Santo trabalhou no coração deles. Mas nem todos aceitaram. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é Jesus querendo nos livrar do lago de fogo. É cada vez que nós ouvimos a sua palavra. Deus não tem prazer na nossa morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele quer que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E ele continua que ele fala, porque há de morrer, ó casa de Israel. Ezequiel 11:33, ele fala tudo isso, gente. Então, Satanás, ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que vai ser destruído. Porém, Satanás, o intuito dele é levar mais e mais pessoas para perto dele. Satanás, ele quer levar o máximo de pessoas para perto dele. Então, gente, que nós possamos resistir ao diabo. Nós possamos se submeter ao Senhor. Quando nós nos submetemos ao Senhor, o diabo fugirá de nós. Então, Deus, ele nos envia este alerta para que nós possamos andar nos seus caminhos. Como eu falei que no final, eu ia falar para vocês sobre as surpresas que nós iremos ter lá no céu. Qual é a surpresa que nós iremos ter, gente? A primeira surpresa é nós estarmos lá. Os pecadores aceitamos ao Senhor, passamos pela justificação, pela santificação e agora chegamos na terceira fase, que é a glorificação. Então, a primeira surpresa é estar lá no céu. Que glória, que algo maravilhoso isso aí. Então, essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é nós procurarmos pessoas lá que achamos que iria estar lá. Pessoas que aqui na Terra viviam uma vida que a gente achava que ia estar lá no céu. Porém, não vamos encontrá-las. Essa será a surpresa. Ou seja, pessoas que tinham vida dupla. Pessoas que a gente conhecia eles por ter uma vida santa, mas praticava a iniquidade quando ninguém estava vendo. E teremos também a terceira surpresa,
que nós encontraremos lá pessoas que a gente achava que não ia estar lá, mas vai estar lá, porque aceitaram o sacrifício de Cristo, se submeteram a Jesus Cristo. Pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que deixaram o Espírito Santo trabalhar nas suas vidas e foram transformadas. E essas pessoas estarão lá. Essas serão as 3 surpresas que nós encontraremos lá no céu. Então, minhas queridas, que o Espírito Santo ainda está aqui na terra. Que nós possamos cada vez mais deixar ele transformar nossas vidas. Porque quando ele transforma nossas vidas, nós estamos do lado do Senhor. Que o eterno Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, e que o Espírito Santo possa sempre estar conosco, e que a nossa oração seja a oração de Davi, quando ele fala para Deus que nunca tire o teu Santo Espírito de mim, ó Senhor. Que o Espírito Santo permaneça conosco, que nós possamos cada dia mais nos prepararmos para morar com o Senhor para toda a eternidade. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, que nós possamos buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Eu queria te convidar neste momento para uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso? Feche seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao trono de graça de Deus. Orar. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, amado, que privilégio maravilhoso tu nos dá. Meros pecadores, neste momento falando com o autor do universo, falando com o ser mais poderoso do universo, o nosso Deus Todo-Poderoso, através de oração. Por isso, ó Deus eterno, nos abençoa, nos fortalece. Pai amado, hoje conhecemos, ó Pai amado, e estudamos novamente sobre esse termo do milênio. Queremos, ó Senhor, participarmos da primeira ressurreição se estivermos mortos. Mas o que nós queremos mesmo, ó Senhor, é estar de braços abertos e vivo quando tu vier nas nuvens dos céus. Queremos, ó Pai, morar contigo para toda a eternidade. Queremos passar 1000 anos lá no céu, mas queremos também estar contigo, ó Senhor, por toda a eternidade. Ó Senhor, nos ajuda, ó Pai amado, a buscarmos por Ti fielmente. Abençoa que cada família, cada pessoa que está assistindo, ó Pai amado, neste momento, essa mensagem, para que essa mensagem fixe em seu coração, para que essa mensagem faça morada, ó Pai amado, para que cada um de nós tome uma decisão todos os dias nas nossas vidas, para que nós possamos, assim, sermos batizados pelo poder do Espírito Santo. Queremos, ó Pai, morar contigo. Estamos sentindo muita saudade de Ti, ó Senhor Jesus. Por isso, vem logo, porque nós queremos estar contigo para todos sempre, em toda a eternidade. Fica conosco e abençoa, ó Pai amado, este grupo que está se reunindo, o grupo das mães que clamam pelos filhos. Cuida de cada uma delas, é o que eu te peço e te agradeço, ó eterno Deus, em nome de Jesus. Amém.